Operando Deus, quem impedirá? Toma posse da bênção de Deus aí na tua história, porque Deus está trabalhando. Toda honra, toda glória pertencem ao Senhor. E o mover de Deus nos impulsiona. A fé é o combustível que nos impulsiona para o milagre. E nós vamos precisar ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pregador, eu preciso ter uma fé extraordinária, uma fé fora do comum. Não, se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, então você verá coisas surpreendentes acontecer. E Deus, ele entra com providência na tua história para mudar a tua circunstância difícil. Quando você perde as esperanças, então Deus entra em ação. Quando você fez tudo o que podia e as suas forças acabaram, Deus, ele entra em ação na tua história. Pregador, eu preciso buscar a Deus ou servir a Deus só quando eu perco as esperanças? Não, você precisa servir a Deus o tempo todo. Sempre buscando a presença do Senhor, sempre acreditando, lendo a Bíblia, confiando em Deus e orando. A maioria das circunstâncias difíceis ou a maioria das lutas que passamos são meramente espiritual. E em batalhas espirituais nós lutamos com as armas da fé, com as armas de ordem espiritual também. O jejum, a oração, ler a palavra, confiar em Deus, usar a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, o capacete da fé, capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho e a espada da palavra. São armas espirituais, as quais nós precisamos sempre estar disposto a usá-los em batalhas espirituais. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele é espiritual. E eu estou falando de fé, de religião. Mas também vai usar pessoas para muitas vezes tentar te atacar, tentar te atingir. E as nossas batalhas maiores são aqui, ó, na mente. As maiores batalhas que nós enfrentamos em nossas vidas é na mente. Então você precisará ter uma mente sã, uma mente curada, ter uma mente fortalecida, manter a tua sanidade mental. Um problema que nós vemos hoje na internet, nos meios sociais, que você mais vê gente louco por aí. Gente que acredita em qualquer coisa e gente que sai por aí compartilhando qualquer coisa. Então, devemos manter a nossa sanidade, ter uma mente sã, uma mente curada. E as batalhas que enfrentamos, as maiores batalhas que enfrentamos são de ordem espiritual. O adversário das nossas almas é espiritual. E você precisará, em batalhas espirituais, lutar com as armas da fé. Você precisa ter fé, você precisa orar. E você vai entregar para Deus, você vai ver Deus resolver o problema. Nem tudo a gente consegue resolver. É por isso que eu falo sempre, quando as suas forças acabaram, você já fez tudo o que podia. Sim, porque tem coisas que são de ordem espiritual, tem coisas que não é coisa para o homem resolver, e nem tudo nós conseguimos resolver. E em batalhas espirituais, ou coisas que não conseguimos resolver, coisas que não é para o homem resolver, nós entregamos nas mãos do Senhor e nós vamos obter a resposta. Vamos obter a solução da parte do Senhor. E quando você orar, haverá uma intervenção divina. Deus, ele trabalha para os que nele confiam. Deus, ele trabalha o tempo todo. Muitas vezes ele te dá o livramento que você não esperava ou que você nem sabe que foi livrado. Mas ele te livrou. Por isso, nós devemos agradecer a Deus o tempo todo, sempre
agradecer ao Senhor. A vida não é fácil para ninguém. Ah, mas então agora eu estou passando por um momento difícil, eu não quero nem saber de Deus. É nesse momento que você precisa orar. É nesse momento difícil que você passa muitas vezes, é que você precisa confiar em Deus. E em algumas circunstâncias, no meio das adversidades, nós estaremos mais próximos de Deus. Porque estamos ali com o nosso coração quebrantado, sofrendo, chorando. E Deus, Ele está trabalhando, meu irmão. Ele te conhece de dentro para fora, Ele tem uma resposta para você, Ele quer te ajudar, Ele quer estender as mãos para te abençoar. Pregador, eu estou passando por uma adversidade tão grande na minha vida. E se Deus está vendo, se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu estou passando, por que Ele não resolve? E se você precisa da ajuda de Deus, de uma intervenção divina, por que você não pede? Você precisa orar. Os olhos de Deus são como tochas de fogo que veem todas as coisas. Ele sabe o que você está passando agora. Ele sabe a circunstância que você está passando. E Deus tem uma resposta para você. No momento que você orar, no momento que você deixar Deus trabalhar, no momento em que você confiar em Deus, você verá a resposta, você verá o resultado da parte do Senhor. Amém? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 2. E fizeram ali uma ceia. E Marta servia Lázaro, e era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Glória a Deus. Jesus estava ali, em um local onde estava Lázaro, possivelmente na casa de Lázaro. E Marta servia a todos. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele ao que o Senhor havia ressuscitado. A quem o Senhor havia ressuscitado. E Jesus estava lá. Então Maria pega lá uma libra de nardo de muito valor e unge os pés do Senhor. Ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou-lhes com os seus cabelos. Jesus estava ali. E então, um discípulo que estava com ele, Judas ou Iscariotes, quando viu a cena, Judas fala desta forma, faz um comentário. Não podia pegar então este unguento que é muito caro, que tem muito valor, vender e dar aos pobres, vendê-lo por 300 dinheiro, que era um grande valor nesta época. E ele fala, e o versículo bíblico aqui, ó, versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se lançava ali. Judas era discípulo e Judas carregava a bolsa de dinheiro. Era o tesoureiro do grupo, pelo que nós vemos. E quando ele vê ali Maria ungindo os pés do Senhor Jesus, enxugando com os seus cabelos, e aquele unguento era um unguento caríssimo, era uma essência cara. Ele olha aquela cena e ele logo diz, não poderia vender e sair dar aos pobres? Jesus responde, os pobres sempre os terei entre vós. Estão por aí. Mas a mim nem a sempre os terei. Nem sempre estarei aqui. E Judas não estava nem aí para pobre, nem estava nem aí para Jesus. Judas simplesmente queria encher a sua bolsa de dinheiro para depois. É muito triste a situação. Discípulos
Eram pessoas que estavam sempre com o Senhor, sempre aprendendo com Jesus, sempre vendo os milagres de Jesus, ouvindo a palavra, comendo com ele. E Judas era um dos 12, mas Judas era ladrão. Justamente seria esse o discípulo que viria trair Jesus e o vendê-lo por 30 moedas de prata. Andava com Jesus, viu os milagres, mas não amava Jesus. E só se importava com o dinheiro. Muito cuidado com essas pessoas que andam com Jesus, acostumados a verem milagres, que não se importam com o direito dos pobres, não se importam com o ser humano, só se importam com o dinheiro. E esses estão dispostos a vender a fé, a vender os irmãos, a vender Jesus a todo momento, por poucas moedas. Pessoas que você não pode confiar. Pessoas que você não pode depositar a sua confiança. Porque na primeira oportunidade essas pessoas vão te trair. Nós vimos isso em nossos dias. Grandes lideranças de grandes igrejas que negociaram seus rebanhos com políticos por causa do voto dos irmãos. E receberam para tal. Judas anda por aí vendendo o povo de Deus. Judas anda por aí negociando os servos do Senhor por moedas de prata. Marta servia a mesa. Lázaro estava lá. Lázaro era um testemunho vivo de ressurreição, um testemunho de milagre. Maria estava ali ungindo os pés do Senhor e enxugando com seus cabelos. E Judas o Iscariote, Judas o que viria traí-lo, estava observando a cena a fim de extorquir o povo de Deus. Os servos do Senhor. Lázaro é amigo do Senhor. E ele estava de olho no unguento, porque o unguento valia dinheiro. Não poderia vender este unguento. Versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Glória a Deus. Versículo 7. Jesus disse: deixai-a para o dia da minha sepultura. Versículo 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me terei. O importante é ter Jesus. O importante é ter a presença do Senhor. Judas era acostumado a ver milagres. Judas era acostumado a ver Jesus constranger as multidões com o seu amor infinito. Acostumado a ouvir as palavras do Mestre, mas não amava Jesus. Só amava o dinheiro. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com pessoas que só querem saber de dinheiro, só se importam com dinheiro. Eu sempre digo, ame pessoas e não coisas. É lógico que você ter condições financeiras, você ter dinheiro é bom. Você pode viajar para um lugar que você tem vontade de conhecer, um lugar turístico, comprar uma roupa nova, né, fazer a obra também, pagar uma passagem. Ter dinheiro é bom, mas você não pode amar o dinheiro sobre todas as coisas. Amai ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter prosperidade, você pode ter dinheiro, tudo isso é muito bom, mas você só não pode ser escravo da prosperidade ou escravo do dinheiro. Judas era escravo do dinheiro. Só se importava com o dinheiro. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois que fez a burrada, foi lá e se precipitou de um precipício, tirou a própria vida. Então, muito cuidado, porque o amor excessivo, o amor ao dinheiro, pode te levar à destruição. Ele estava ali com o autor e o consumador da nossa fé. Ele estava ali com o verbo da vida. E não soube valorizar o melhor. Aleluia.
Maria soube. Ela estava lá, ungindo os pés do Senhor, o preparando para o dia de sua sepultura. Unguento serviria para isso, né? E Judas só amava dinheiro. Só queria saber de dinheiro, recursos financeiros. Aproveite os momentos felizes ao lado de pessoas queridas. Aproveite os momentos felizes ao lado de pessoas amadas. Diga, eu te amo, quando você pode, você tem oportunidade. Maria teve oportunidade. Ela estava lá ungindo os pés do Senhor. Judas estava com Jesus ali, mas não se importou em expressar o amor pelo Senhor. Só queria saber das poucas moedas de prata. Vendeu a Jesus. E quando viu que Jesus haveria de ser crucificado, após ter traído e vendido o Senhor, então ele se precipitou de um precipício e perdeu a sua vida. Ele, talvez na cabeça dele, não acreditou na ressurreição, né? Talvez na cabeça dele falou assim, pensou assim, eu traí Jesus, agora Jesus vai perder a sua vida, nunca mais eu vou poder estar com o Senhor. Então, valorize a pessoa enquanto você tem pessoas ao seu lado. Valorize pessoas amadas enquanto estão com você. E Judas perdeu uma grande oportunidade de ser diferente. Glória a Deus. Não perca oportunidades. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, bens materiais, um bom emprego, um bom curso universitário. Isso aí nós corremos atrás. E no meio desta caminhada, nós nos esquecemos de coisas que nos fariam felizes. Coisas simples. A presença de um familiar. Que depois o tempo passa, você se recorda e você se lembra. E muitas vezes você pensa ou diz, eu podia ter valorizado mais meu pai, minha mãe, abraçado, tá junto. E deixei o tempo passar. Busquei outras coisas que para mim hoje eu percebi que não é fundamental. Aleluia. Deus tem vitória para você. Então aqui observe que em algumas situações a vida vai nos colocar em algumas encruzilhadas. E você vai precisar decidir o que é importante para você. O que você deixa passar hoje, você chega lá na frente, o tempo passa e você olha para trás, então você vai reconhecer o verdadeiro valor de coisas, ou até de pessoas, ou momentos, ou circunstâncias que você perdeu e que você não valorizou naquele momento. Você não viveu aquele momento como gostaria de ter vivido. Vive a vida intensamente. Viva cada momento como se fosse o último. Jesus estava ali. E pouco tempo depois ele foi crucificado. Depois subiu ao céu. E Judas percebeu isso quando se precipitou de um precipício. Havia traído Jesus, havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando Jesus estava junto com ele, ele não soube valorizar o grande amigo, o verdadeiro amigo, o amigo mais certo nas horas incertas. Ele não soube valorizar o Senhor, ele não soube valorizar os 12 apóstolos, os outros apóstolos. Só pensava em dinheiro, carregava a bolsa de dinheiro e, segundo a Bíblia, era ladrão. Muito cuidado. A vida vai te colocar em algumas encruzilhadas. Você precisará saber tomar decisões assertivas em momentos certos. Em certos momentos você precisará tomar decisões assertivas. E muitas vezes você não vai ter muito tempo para pensar. Ou você vai deixar alguns momentos passar e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, eu podia ter valorizado mais. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter falado eu te amo quando eu tive a oportunidade. Agora, minha mãe, meu pai, meu irmão, essa pessoa não está mais aqui. E só sobraram lembranças de momentos que poderiam ser felizes.
Mas muitas pessoas, ao invés de viver momentos felizes com pessoas amadas, tiram aquele momento ali para brigar, para desprezar, para desdenhar, para virar as costas, para lançar pedras. Mas Deus não tem isso para você. E lá estava Jesus, junto com seu amigo Lázaro, com Marta e Maria. E Maria aproveitou o momento para ungir os pés do Senhor com um unguento precioso de muito valor. Aleluia. Ela estava dizendo: o Senhor é importante para mim. O Senhor é precioso para mim. Aleluia. E ela estava lá ungindo os pés do Senhor. Não perca a oportunidade. Não deixe passar momentos felizes. Valorize as pequenas coisas. A felicidade consiste em pequenas coisas, momentos simples que para você, no momento, você não vai saber identificar e vai passar. Depois você vai se lembrar e você vai dizer: eu devia ter valorizado mais, amado mais. Eu deveria ter falado eu te amo quando eu tive a oportunidade, abraçado pessoas queridas com calor humano. Aleluia. E a vida passa, os momentos felizes passam, e um dia nos lembramos com saudosismo. Esse é o apelo que eu vos faço nesta hora. Não deixe para valorizar depois. Não deixe para amar depois. Valorize hoje. Olhe para pessoas hoje e veja o valor que as pessoas têm. Ame mais pessoas e não coisas. Maria valorizou a Jesus. Ela ungiu os pés do Senhor com unguento precioso. E ela estava dizendo: o Senhor é precioso para mim. Saiba identificar o valor que pessoas queridas têm para você. Porque a vida passa, os momentos passarão e um dia você vai se lembrar. E vai querer estar junto. E não terá mais esta oportunidade, porque muitas vezes a pessoa amada, ou o nosso familiar que nós amamos tanto, não estará mais ao nosso lado. Deus tem vitória para você, quer mudar a tua história, quer abençoar a tua vida, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações da vida. Aleluia. Lázaro era amigo de Jesus, amigo íntimo. Jesus o amava. E quando Lázaro perdeu a sua vida, que mandaram chamar a Jesus, falaram para ele assim: aquele que tu amas, Lázaro, teu amigo, está à beira de perder a sua vida. E Jesus recebeu aquele recado e ficou por lá mais algum tempo. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia 4 dias que estava sem vida na sepultura. Jesus chegou e as irmãs de Lázaro falaram: se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não haveria perdido a sua vida. Nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós queremos um milagre. O milagre não acontece. A situação se agrava. Mas não entendemos que aquele cenário difícil é o cenário perfeito para o milagre acontecer. Não era um milagre de cura, mas agora era um milagre de ressurreição. Glória a Deus. Jesus chegou à porta do sepulcro de Lázaro. Jesus falou: tirai a pedra. Jesus fala para ele, aleluia: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava todo enfaixado. Era um costume na época enfaixar os seus entes queridos para colocá-los na sepultura. E Lázaro estava enfaixado, mas Lázaro veio do jeito que ele estava. Imagina uma pessoa toda amarrada. Isso simboliza um pecado. Muitas vezes nós estamos acorrentados por correntes espirituais que nos prendem. E Jesus chama Lázaro para fora e ele veio todo amarrado, ele veio do jeito que ele estava.
Ah, pregador, mas eu não vou servir a Deus agora não, porque eu tenho esse pecado, aquele, tudo isso me aprisiona, então se não for para servir a Deus, ser perfeito, então não vou servir não. Venha como estás. Jesus chamou a Lázaro, e ele veio do jeito que ele estava, glória a Deus, mas foi ressuscitado. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava sem vida. A nossa carne humana, ela logo quando as pessoas perdem suas vidas, ela começa a entrar em estado de putrefação, a inchar. E as irmãs de Lázaro falavam, mas Senhor, já cheira mal. Jesus falou, tirai a pedra. Mas Senhor, já cheira mal. Também simboliza o pecado. O pecado cheira mal às narinas de Deus. E Jesus diz, tirai a pedra. Jesus grita e fala, ele brada, sai para fora. E vem Lázaro de lá todo enfaixado. E saiu. Venha como estás. Lázaro era amigo de Jesus. Maria bem conhecia o Senhor. Aquela família era uma família cristã. Amava ao Senhor. E ungia os pés do Senhor com unguento precioso. Aleluia. Não fica olhando para os outros não, meu irmão. Faz o que você tiver que fazer para Deus, o que você tiver que fazer de bom. Você sempre vai encontrar alguém para tentar te desanimar, ou tentar te desacreditar, ou te descredibilizar. Judas era discípulo, andava com Jesus, acostumado a ver milagres, mas então ele fala, por que foi lá e não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e deu aos pobres? Ele nem estava nem aí para pobre, não estava nem aí para Jesus, não estava nem aí para Marta, Maria e Lázaro. Era uma pessoa alheia àquele acontecimento. Estava fora da sintonia do amor. Não tinha intimidade com Deus. Muitas vezes nós andamos com Deus, vamos na igreja, né, vemos ali uma pessoa falar do amor de Deus, até pregar, mas nós não entramos em sintonia, ou melhor dizendo, não entramos em comunhão. Estamos alheios aos acontecimentos espirituais. Judas andava com Jesus, mas não soube valorizá-lo assim como merecia, ou assim como ele queria. E depois que traiu a Jesus, que Jesus foi para a crucificação, ele percebeu que havia perdido o Senhor. Um grande amigo, né? Viu que havia perdido o Senhor e a burrada que ele tinha feito, e foi lá e se precipitou de um precipício. Glória a Deus. Não faça coisas que você venha se arrepender depois. Valorize mais pessoas e menos coisas. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, Pai, orando junto comigo agora. Senhor, nós vivemos um tempo em que as pessoas valorizam tanto as coisas materiais. Senhor, e nós precisamos de um despertamento espiritual nos dias de hoje. Senhor, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha tirar a máscara de muitas pessoas e que o Senhor venha também tirar a venda dos olhos daqueles que estão enganados. Ah, Espírito Santo, eu te peço agora, entra nesta causa aí, entra na vida do teu filho agora, entra nesta situação aí agora, Senhor, dá vitória, meu Deus. Ah, Senhor. Que o teu amor venha nos constranger, para que nós valorizemos a tua presença, valorizemos a família, valorizemos a tua obra e venhamos ser pessoas melhores a cada dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida e lembre-se, Deus é fiel, Ele quer te abençoar, independentemente do ambiente ao qual você esteja inserido. E se você estiver no ambiente em que Cristo está presente, valorize aquele momento, não esteja alheio ao amor de Deus, esteja conectado ali, esteja em comunhão com o Senhor, sempre atento a ouvir as palavras do Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Não seja uma pessoa que venha se acostumar com milagres. Judas era acostumado a ver milagres, os milagres do Senhor Jesus, mas ele não soube valorizar o Senhor quando precisou. Depois se arrependeu e tirou a própria vida. Não perca tempo hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ser melhor, ser diferente. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus.